Olá, boa tarde a todos. Eu sou Flávia Bastos, do GEPAI aqui da USP, e como membro da EGD, eu gostaria de dizer que é um orgulho muito grande para mim falar hoje aqui sobre essa iniciativa da entidade. Eu agradeço imensamente o convite. Bem, nós já estamos na terceira edição desse evento, que começou a ser construído lá em 2011 e foi fruto da iniciativa dos professores José Sarmento, da FADEUP, e do Laércio Pereira, do SEV, e posso dizer a todos que eu considero esse um dos eventos mais promissores da área, especialmente para vocês jovens que estão estudando, que estão pesquisando a área de gestão do esporte. Essa é uma grande oportunidade para que seus projetos, seus ideais, suas ideias, seus conhecimentos sejam apresentados e difundidos para toda uma comunidade, principalmente a hispânica e a de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem os contatos que esse evento vai proporcionar para vocês, para que cada vez mais vocês possam se dedicar e crescerem na área e fazerem também a área crescer. Eu gostaria de lembrar que vocês tenham em mente que vocês são o presente e o futuro da gestão do esporte e da própria EGD. O papel de vocês é muito importante. A gente precisa de vocês, e ainda há muito o que fazer para realizar, para aprimorar, enfim, essa é uma grande oportunidade para isso. A própria EGD já tem crescido nesses últimos anos, tem uma revista que já é hoje reconhecida no meio acadêmico, tem os outros eventos que são realizados em encontros virtuais durante todo o ano e nesses últimos tempos a gente tem visto os resultados, os relacionamentos que surgiram a partir daí, o crescimento dos indivíduos. O próximo encontro virtual vai ser agora em 25 de março, então a gente pede para que todos compareçam virtualmente, participem, e se tiverem outras iniciativas, escrevam, proponham, participem. A EGD está aberta para a gente realizar todo tipo de reunião e de encontro. Outro aspecto importante que eu acho que a EGD tem marcado no seu pioneirismo na área é estar junto de eventos importantes. E eu já destaco também agora o primeiro Congresso Internacional de Responsabilidade Social e Corporativa, que vai acontecer em Granada, de 21 a 23 de maio. A gente espera encontrar pelo menos algum de vocês lá e fiquem atentos que nós vamos poder trocar também experiências presencialmente. Bom, para finalizar, eu reafirmo que essa participação de vocês proporciona um aprendizado que extrapola aquele aprendizado dos bancos acadêmicos, o aprendizado institucional numa empresa. Vocês estão com uma oportunidade, estamos num momento em que as práticas de relacionamento que vocês tanto dominam estão aí abertas, e esse nosso simpósio é um exemplo disso. Então, bom simpósio a todos, um grande abraço e nos vemos na próxima reunião virtual do dia 25. Olá, meu nome é Marina de Lima Sodré, eu sou estudante da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui hoje para falar sobre o meu projeto de mestrado intitulado Análise dos processos de gestão de ONGs ligadas ao esporte. Bom, temos visto emergir no Brasil o chamado terceiro setor. O terceiro setor é um termo utilizado para designar as organizações sem fins lucrativos da sociedade civil que desenvolvem ações sociais. No caso, o esporte, sendo um direito assegurado pela Constituição, ele tem sido bastante utilizado por essas organizações para promover educação e inclusão social. Sendo assim, vimos o crescimento dessas organizações na área do esporte também. Porém, existe pouca produção na área temática de gestão. Normalmente, a produção científica tem se limitado à área pedagógica, metodológica e pouca coisa relacionada à gestão. Por isso, a importância da produção e sistematização de conhecimentos de gestão de ONGs na área do esporte. O objetivo do meu trabalho é realizar uma análise dos processos de gestão das ONGs que utilizam unicamente o esporte em suas ações sociais. Isso através dos objetivos intermediários, que são
analisar o cenário em que se encontram essas organizações, identificar características particulares da gestão no terceiro setor, levantar quais são os instrumentos de gestão utilizados, identificar pontos críticos e apontar iniciativas bem conduzidas já existentes, além de contribuir para o desenvolvimento de um modelo de valores e processos de gestão que permitam ampliar a qualidade do atendimento à sociedade. A metodologia do trabalho, quanto aos fins, a nossa pesquisa ela é exploratória, pois existe pouca produção nessa área. E também uma pesquisa descritiva, pois pretende-se analisar o estado da arte do que tem acontecido nas ONGs ligadas ao esporte. Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e também uma pesquisa de campo. O universo do nosso estudo compreende as ONGs que utilizam somente o esporte nas suas ações, atuantes no município de São Paulo. O trabalho será realizado, o estudo será realizado em 4 etapas. A primeira será a coleta de dados em documentos das instituições. A segunda, entrevistas semi-estruturadas com os gestores das mesmas. 3. Dados de revisão de literatura, da análise documental e da pesquisa de campo serão analisados e confrontados de acordo com os objetivos da pesquisa, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Meu nome é Marina, meu contato é marina.sodré@usp.br. Muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Olá a todos, o meu nome é Silvino Mendes, aluno do terceiro ano da licenciatura em Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, e é com muito gosto que estou aqui a apresentar este trabalho de investigação no terceiro simpósio virtual de gestão do desporto. Portanto, este trabalho de investigação tem o nome de patrocínio no desporto e tem como principal objetivo avaliar como é que o patrocínio influencia ou tem importância nas organizações desportivas com e sem fins lucrativos da região autónoma da Madeira. Este trabalho tem como objetivos perceber o conceito de patrocínio, qual a diferença que existe entre patrocínio, parcerias e mecenato, e também qual a relação entre organizações sem fins lucrativos e organizações com fins lucrativos. Fazendo agora uma pequena alusão à literatura, verificamos que a palavra patrocínio deriva do latim sponsor ou sponsoris, que na altura significava abonador ou padrinho. Este termo é também definido como um investimento em dinheiro numa determinada atividade, tendo como contrapartida o potencial meio de divulgação que está interligado a essa mesma atividade. Entrando agora mais especificamente nos tipos de patrocínios que existem e que foi explorado por mim, portanto, existem vários tipos de patrocínio e estes podem variar desde os patrocínios institucionais, que são aqueles que são utilizados pelas instituições para fortalecer a sua imagem junto do público e também aumentar a sua notoriedade. E existe também o patrocínio promocional, onde a principal intuito é a promoção da marca e do produto através do apoio material e financeiro a um determinado evento. Um dos tipos de patrocínio é a parceria, que é uma modalidade de patrocínio. Ambos os parceiros têm interesses comuns e utilizam as suas competências de forma complementar. É uma alternativa, portanto, a parceria é uma boa estratégia, pois envolvem responsabilidades praticamente mútuas ou iguais entre ambas as partes, quer do investidor, quer do clube, e com condições claras do que cabe a cada um das partes fazer. Um outro tipo de patrocínio é um mecenato, que se traduz na proteção dispensada às artes e letras, bem como aos respectivos criadores. Esta proteção é feita por homens ricos e cultos com espírito de liberdade, denominados mecenas. Estes mecenas são pessoas singulares ou coletivas
que apoiam através de concessão de donativos entidades públicas ou privadas que exerçam ações relevantes para o desenvolvimento social, cultural, educacional, ambiental, desportivo ou científico. Para este trabalho, num processo metodológico, eu escolhi várias instituições desportivas cá da região autónoma da Madeira, onde foi efetuado um contato prévio, quer a nível telefónico, quer a nível de correio eletrónico, para saber se as mesmas estavam interessadas em colaborar neste trabalho de investigação. As instituições foram divididas em 2 grupos. As instituições sem fins lucrativos, onde foi contactado um clube de futebol da Primeira Liga Portuguesa, um clube de futebol da Segunda Liga Portuguesa também, 2 equipas de amadoras de rallies da região autónoma da Madeira e um clube desportivo de patinagem de velocidade cá também da região autónoma da Madeira. Nas instituições com fins lucrativos, as instituições auscultadas foram nos ginásios de fitness, onde denominei as instituições com fins lucrativos. No que toca ao meio escolhido para chegar às organizações, o meio escolhido foi as entrevistas, porque este método carrega algumas vantagens, nomeadamente o facto de existir um guião pré-definido e que servia como eixo condutor de toda a entrevista e toda a conversa com as instituições. Irei agora falar um pouco sobre os resultados que foram obtidos das entrevistas que foram feitas às organizações. No que toca à angariação de patrocínios, são todos os clubes e equipas que vão à procura desses mesmos patrocínios, sendo que nos clubes a importância destes patrocínios no seu orçamento é muito reduzida, entre 10% a 15%, e nas equipas de rallies a relevância é extremamente grande. No que toca aos cortes de financiamento do Estado, todas as instituições contactadas foram unânimes em afirmar que o patrocínio tem um grande peso na sobrevivência das mesmas, numa altura em que estes cortes são extremamente grandes. Já no que toca às transmissões televisivas, para a equipa de futebol da Primeira Liga, como também para as equipas de rallies, afirmam que as transmissões televisivas são cruciais para a sua visibilidade. Esta visibilidade é aproveitada para fazer a diferenciação dos patrocinadores e parceiros, no que toca à localização dos logótipos dos patrocinadores, quer nos estados, quer nas viaturas, ou seja, aqueles que têm mais importância têm um destaque maior e aqueles com uma importância reduzida têm um destaque um bocadinho inferior em nível de visibilidade. Já a equipa de Segunda Liga de futebol afirma que é importante devido ao aspecto financeiro, mas tendo em conta que são apenas 5 jogos televisionados e a hora que os mesmos acontecem não é a mais favorável para a aquisição de novos patrocinadores. Em jeito de conclusão, verifiquei que existe uma grande preocupação por todas as instituições passar uma imagem de confiança e credibilidade, em especial para os patrocinadores. Na comparação entre organizações com e sem fins lucrativos, vi que ambas têm a preocupação e a iniciativa de ir ao encontro dos patrocinadores. As equipas de rally são aquelas que dependem quase exclusivamente dos patrocinadores, fruto das particularidades desta modalidade. E para finalizar, foi também possível aferir que todas as instituições com uma estrutura amadora têm uma grande dificuldade em sobreviver sem os apoios governamentais, tendo que recorrer obrigatoriamente aos patrocínios, parcerias e apoios. Queria agradecer a vossa atenção, espero que o trabalho tenha sido do vosso agrado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos. Este projeto surgiu no âmbito da cadeira de Gestão e Marketing do Desporto, referente à licenciatura do 3º ano em Educação Física e Desporto na Universidade da Madeira. Os elementos constituintes do grupo são Andréia Aveiro, Karina Basílio, Sérgio Abreu e Marta Ascensão. Nesta apresentação abordar-se-á a oferta e procura desportiva dos alunos da Universidade da Madeira. Enquadrando o tema, sabe-se que os benefícios da atividade física e do desporto são hoje reconhecidos universalmente para um desenvolvimento equilibrado e integral do indivíduo, podendo levar ao sucesso académico e à criação de competências para o resto da vida. Conhecer os motivos que levam os praticantes de hoje a fazer atividade física pode contribuir para uma maior adesão a essa prática num futuro próximo. Em relação às estratégias de marketing, passam por conhecer características do meio envolvente, identificar o público-alvo de acordo com a sua satisfação e perceber as necessidades, ambições e motivações dos possíveis clientes. Para que um serviço apresente qualidade, é necessário estabelecer uma gestão estratégica da mesma, tendo em conta o ponto de vista do cliente, a adesão da organização e a avaliação periódica.
O objetivo central do nosso trabalho é avaliar e perceber se as ofertas da Associação Académica da Universidade da Madeira vão de encontro às necessidades dos alunos da Universidade. Como objetivos específicos, delineamos estudar a prática desportiva dos alunos da Universidade da Madeira, investigar o conhecimento dos alunos acerca das ofertas desportivas da Universidade, assim como a participação nas mesmas e grau de satisfação, perceber as preferências desportivas dos alunos, bem como as condições que estariam dispostos a usufruir das atividades, caso fossem oferecidas pela Associação, determinar quais as razões para que os alunos não pratiquem qualquer atividade promovida pela Universidade e também verificar se existe associação entre a prática desportiva dos alunos e a participação nas atividades da Associação. A Associação Académica da Universidade da Madeira tem como missão representar os estudantes e defender os seus interesses, promovendo desta forma a formação cívica, física, cultural e científica. Apresenta como ofertas desportivas as levadas, o troféu do reitor, o futebol de 7 na época de verão, torneio de matraquilhos, karting, mergulho e canyoning. O estudo teve uma amostra de 339 sujeitos, dos quais 186 rapazes e 153 raparigas, com idades compreendidas entre os 17 e os 61 anos. A amostra representa 10% da totalidade dos alunos da Universidade da Madeira. Os instrumentos utilizados no estudo foram uma carta, uma entrevista dirigida ao diretor desportivo da Associação Académica da Universidade da Madeira, de modo a perceber quais seriam as questões pertinentes para se colocar no questionário. Em um questionário que foi efetuado aos alunos da Universidade da Madeira, sendo supervisionado pelos responsáveis do trabalho em diversos pontos da Universidade da Madeira, tais como salas de estudo, papelaria e salas de aula. Quanto aos procedimentos estatísticos utilizados neste estudo foram o software SPSS 20.0 para fazer uma análise descritiva e o teste do Q². Passando aos resultados, relativamente à prática desportiva dos alunos da Universidade da Madeira, verifica-se que 54% dos inquiridos praticam algum tipo de atividade física fora da UMA, sendo que a maioria, 38,8% do sexo masculino, pratica futebol e que 17,7% do sexo feminino frequenta o ginásio. Quanto ao conhecimento das atividades da Universidade da Madeira, verifica-se que mais de metade da amostra não tem conhecimento acerca das ofertas desportivas da Associação Académica da Universidade da Madeira e 54,9% sendo que dos 45,1% que dizem ter acesso a esse conhecimento adquirem-no maioritariamente a partir do site da Associação Académica da Universidade da Madeira. Quanto à participação dos alunos da Universidade da Madeira nas ofertas desportivas da Associação Académica da Universidade da Madeira, verifica-se que durante o presente ano letivo, apenas 14,5% dos alunos abordados dizem participar em alguma atividade promovida pela Associação Académica da Universidade da Madeira, sendo que 98% desses alunos fazem parte do troféu do reitor e apenas 2% dizem participar no Campeonato Nacional Universitário. Tendo em conta a participação dos alunos da Associação Académica da Universidade da Madeira, constata-se que a maioria dos alunos, 91,8%, adere pelo gosto que tem pela atividade e que apenas 8,2% dos inquiridos deixam para manter-se ativo. Quanto ao grau de satisfação das atividades promovidas pela Associação Académica da Universidade da Madeira, foram classificadas como bom a localização, a data, a informação, o horário, a divulgação e a satisfação das atividades. Como razoável consistiu o preço e os prémios. Relativamente à prática favorita dos alunos da Universidade da Madeira, os rapazes apresentam 56,8% no futebol e para as raparigas 27% para o voleibol. Relativamente à disposição dos alunos face ao pagamento para a prática das atividades promovidas pela Associação Académica da Universidade da Madeira, temos que 61,2% dizem aceitar o pagamento, sendo que 84,7% entre 10 a 20 euros. Quanto à disposição dos alunos da Universidade da Madeira face à prática das atividades desportivas oferecidas pela Associação Académica, obtivemos que, a nível das sessões, 89% dos alunos vai realizar a atividade 1 a 3 vezes por semana. A nível dos dias, 62,5% da amostra revelou querer realizar a atividade de segunda a sexta. Quanto ao período do dia, 55,1% prefere realizar a atividade ao final da tarde, entre as 6 e as 9 horas. Relativamente ao conselho, 61,4% revelou o Funchal como conselho favorito para realizar a atividade.
A principal razão para os alunos da Universidade da Madeira não praticarem qualquer atividade desportiva oferecida pela Associação Académica revelou ser a falta de tempo, com um total de 69,3% dos inquiridos. De forma conclusiva, podemos afirmar que a oferta desportiva da Associação Académica da Universidade da Madeira vai de encontro à prática e preferência dos homens, sem apresentar qualquer atividade para as preferências femininas. A divulgação das ofertas desportivas da Associação Académica da Universidade da Madeira poderia ser melhor, uma vez que mais de metade da amostra não tem conhecimento sobre as mesmas. Os alunos não mostram estar muito satisfeitos ao nível dos preços e dos prémios proporcionados pela Associação, podendo isto ser uma das principais causas para que mais de metade da amostra estudada não pratique qualquer atividade desportiva. É extremamente importante perceber as características do público-alvo que se quer atingir, de modo a conseguir oferecer serviços com qualidade. Deve ser realizada uma avaliação das atividades desportivas, de modo a manter os participantes e aumentar o número de praticantes de acordo com a missão da Associação. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Marchetti, sou aluno do mestrado de Gestão Esportiva na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e vou apresentar meu trabalho intitulado A Utilização da Bicicleta como Alternativa para o Desenvolvimento Sustentável em Porto Alegre, Brasil. O que seria a mobilidade sustentável? Segundo o SUMA, ela apresenta algumas características, que seria ambiental, que é minimizar o uso do solo, minimizar as atividades que causam problemas de saúde pública e também os danos ao meio ambiente. Social, que é operar com segurança, promovendo a equidade e a justiça social. E econômica, que os usuários pagam o total dos custos sociais e ambientais conforme a opção pelo modo de transporte que escolheu. Alguns fatores influenciam o uso da bicicleta. Por exemplo, cultural, o status no Brasil é totalmente diferente na Holanda, enquanto no Brasil a bicicleta ainda é um pouco marginalizada. Na Holanda ela é considerada um modo de vida. A infraestrutura para o uso, principalmente a questão da segurança e as pessoas se sentirem confortáveis para usar, e as políticas governamentais de incentivo à bicicleta. Bom, no caso de Porto Alegre, tem 1.400.000 habitantes, 100.000 bicicletas e 700.000 veículos automotores, com uma média de ocupação por veículo de 1,2 passageiro. Os objetivos desse trabalho é demonstrar as contribuições que o incentivo da bicicleta pode proporcionar em 4 áreas, que seriam a mobilidade urbana, o meio ambiente, a economia e a saúde. E também propor alternativas para Porto Alegre, baseadas em exemplos de outras cidades do mundo que já implantaram. Meio ambiente. Na mobilidade urbana, no Brasil são emitidos 1.600.000 toneladas por ano de poluentes finos, que é uma mistura de poluentes de poeira com fumaça altamente prejudicial para a saúde. 84% desse valor advém do transporte individual. 22.700.000 toneladas ano de CO2, que é o gás causador de efeito estufa. 66% desse valor vem do transporte individual também. E o custo dessas emissões ultrapassa os 4,5 bilhões de reais ao ano. A média recomendada pela OMS de poluentes finos é de 10 microgramas por metro cúbico, e em Porto Alegre apresenta 16,3 microgramas por metro cúbico. E esse PM2.5 ele causa alguns problemas de saúde, como podemos ver ali. Para a saúde, o ciclismo ele causa redução de alguns problemas, assim como toda a atividade aeróbica, estresse, ansiedade, depressão, entre outros, assim como a melhora da capacidade cardiorrespiratória, do sistema imunológico e dos dias diminui o número de dias doentes por ano e aumenta a produtividade no trabalho. Economicamente falando, o rendimento de toda a cadeia do setor de bicicletas em 2010 na Inglaterra foi aproximadamente 7,9 bilhões de reais, quando a Inglaterra começou a investir no ciclismo, principalmente por causa dos Jogos Olímpicos de Londres. 360 milhões de reais foi em economia na saúde pública, 580 milhões na redução de congestionamentos e 200 milhões na redução dos níveis de poluição do ar. Porém, no Brasil, a cada 12 reais que são gastos com transporte particular, apenas R$1 é investido em transporte público. Bom, mobilidade urbana. Vendo alguns exemplos de outros lugares do mundo, no Rio de Janeiro existe o sistema de aluguel conhecido como SAMA, como a gente pode ver aqui, que foi desativado por alguns anos e agora voltou com força no incentivo de um banco privado. Em Paris existe o Velib, que também é aluguel de bicicletas e tem mais de 20.000 bicicletas para alugar em 1.400 estações. A Holanda, que é um caso muito interessante, como a gente pode ver, a estação central de Amsterdão lotada de bicicletas. A Holanda tem 20% do território do estado de Santa Catarina e 48 vezes mais ciclovias que o Brasil.
inteiro, somado. Copenhague, na Dinamarca, que tem um sistema de aluguel de bicicletas também muito interessante, que, como a gente pode ver aqui, ela tem peças de tamanho e formato únicos para não serem roubadas, controle por GPS e também ela se mantém por esses patrocínios na bicicleta. Chicago e Nova York. Em Chicago, a gente pode ver os racks que são colocados nos ônibus para pegar e incentivar os modais de ir de bicicleta para um lugar e poder pegar o transporte coletivo. E em Nova York existe a pintura dos bike boxes nos cruzamentos, que é para o ciclista ter preferência para virar ou para seguir reto sempre. E pode parecer uma coisa simples, mas 9 a cada 10 acidentes com bicicleta ocorrem em cruzamentos, então é uma medida muito importante. O Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, ele tem foco na bicicleta como meio de transporte e apresenta como objetivo a segurança do ciclista, incentivar a bicicleta em substituição do transporte motorizado e também diminuir a poluição atmosférica, a poluição sonora e os congestionamentos. Porto Alegre, esse plano ele apresenta 495 km de ciclovias previstos na cidade. Em 2011 havia 20 km prontos e a previsão para 2014 é que haja 40 km prontos. Como a gente pode ver, o processo está sendo bastante lento. E o número de viagens por dia em 2010 era de 20 mil viagens ao dia de bicicleta e a previsão para 2022 é de 300 mil. Bom, alternativas que eu proponho para Porto Alegre é a construção das ciclovias que estão planejadas, um mapa cicloviário que seja disponibilizado para os ciclistas, a integração com outros modais, o ônibus, o metrô, o transporte, torna o transporte público mais atrativo e incentiva o uso para curtas distâncias, onde a bicicleta é o meio mais rápido de transporte, a recuperação da borda da faixa da direita das ruas, que é onde os ciclistas andam, pintar os bike boxes nos cruzamentos, incentivar o serviço que utiliza a bicicleta, como o transporte de cargas, a ciclopatrulha e o transporte de passageiros, como os bicitáxis, ampliar o programa público de aluguel que foi implantado um ano atrás na cidade, incentivos fiscais para a aquisição de bicicletas, bicicletários com controle de acesso que podem oferecer estacionamento coberto, concertos, lavagens, serviços de passeio e também podem gerar empregos de oportunidade e campanhas educativas difundindo a cultura da bicicleta e conscientizando os motoristas. Também estimam a prática de exercícios físicos pela população e substituir os estacionamentos de carro por espaço para bicicletas e os paraciclos, que são a cada 6 vagas gastam R$60. Além do traffic calming, que é a redução em algumas ruas do limite máximo de 30 km por hora. Aí a gente vê um exemplo dos paraciclos. Bom, a conclusão que a gente chega é que o cenário atual é favorável para a bicicleta devido à poluição, à obesidade, o sedentarismo, os congestionamentos e o homem viver cada vez mais afastado da natureza. Isso aí, a bicicleta traz benefícios econômicos também para a saúde, para o meio ambiente, a redução de congestionamentos, a acessibilidade à população de mais baixa renda. Como a gente sabe, no Brasil 50 milhões de pessoas não têm acesso nem ao transporte público, quanto mais ao transporte privado, e também os valores sociais que a bicicleta traz implícita de respeito ao próximo. É preciso planejar as cidades para as pessoas e não para os automóveis, muitos pagam para poucos e a rua é de todos. O governo deve fornecer infraestrutura e segurança e o cidadão refletir sobre o seu papel na sociedade atual, tendo consciência nas suas escolhas. E aí deixo uma frase para reflexão, que nenhuma cidade pode resolver seus problemas de mobilidade urbana completamente se não considerar o veículo propulsor mais básico de todos, que é o próprio homem. Muito obrigado, aí está meu e-mail para contato.
Olá, amigos da EGD. Meu nome é Silvia Gonçalves Mariano, sou mestranda da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Flávia Bastos. E hoje venho apresentar a vocês o meu projeto com o título Gestão de Políticas Públicas de Atividades Físicas para Idosos no Estado de São Paulo. Atualmente, observamos o aumento da população idosa nas sociedades. De acordo com a ONU, a evolução da população mundial tem passado de um modelo caracterizado por altas taxas de mortalidade e natalidade para outro no qual a fecundidade é cada vez mais baixa e a esperança de vida cada vez maior. O Brasil, assim como os demais países, procura se adequar ao fato de que a população está envelhecendo. Diante desse cenário, a promoção da saúde passou a ser considerada uma importante estratégia de saúde coletiva, contrapondo-se à medicalização da sociedade. E a atividade física regular surge como um meio de promoção da saúde. Dessa forma, identifica-se a necessidade de incentivo e estímulo à prática de atividades físicas, dentre os indivíduos idosos, inclusive através de iniciativas públicas e privadas. Segundo os dados do IBGE, publicados em 2012, os idosos, pessoas com mais de 60 anos, somam 23,5 milhões dos brasileiros. E São Paulo é o estado com o maior número de idosos, 5,4 milhões. O governo do estado e as prefeituras de São Paulo desenvolvem uma série de políticas e programas voltados para essa população. No ano de 2012, foi lançado o programa São Paulo Amigo do Idoso, que está pautado em 4 pilares: proteção, educação, saúde e participação. Dentre as ações desenvolvidas nesse programa, encontram-se aquelas que envolvem a prática de atividades físicas, estando relacionadas elas ao Centro de Convivência do Idoso, ao JORI, Jogos Regionais do Idoso, e à Praça de Exercícios do Idoso. Ao realizar um levantamento de dados na literatura, foram encontrados 66 estudos e apenas uma publicação de fato relacionada aos temas em questão. Ao utilizar como palavras-chave também a gestão dos programas, nenhum estudo foi localizado. Isso demonstra a relevância de se compreender melhor de que maneira ocorre a gestão das ações de atividades físicas relacionadas às políticas públicas para idosos. O objetivo central desse trabalho, então, é verificar em que medida as ações desenvolvidas através de políticas públicas de atividades físicas para idosos no estado de São Paulo se mostram efetivas e eficazes no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos a que se propõe. E qual é a influência da atuação do gestor nesse processo? Para isso, a ideia inicial é identificar as políticas públicas no Brasil, como vocês podem observar no slide. Em seguida, identificar políticas públicas ativas no estado de São Paulo e, posteriormente, descrever as ações dos programas de atividades físicas para idosos ativas no estado de São Paulo. Também pretende-se analisar a eficiência e eficácia de cada uma das ações estudadas, bem como identificar os instrumentos de avaliação de resultados e controles previstos e aplicados. Sabemos que o desenvolvimento de um projeto ou de uma ação depende da atuação do gestor, executor e de sua equipe. Sendo assim, buscamos mapear nesse trabalho o perfil do gestor, as tarefas que ele executa, seu conhecimento acerca da política e das ações que ele controla e quais instrumentos são aplicados para avaliação de eficiência dessas ações. O presente trabalho, então, caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, em que serão utilizados como meios a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Para a coleta de dados em campo, utilizaremos como instrumentos o questionário adaptado, validado por Bastos em 2006, com questões fechadas para identificar o perfil do gestor e as suas atribuições, e uma entrevista semi-estruturada. Para avaliar a eficiência e eficácia das ações, utilizaremos o modelo que observaremos a seguir no slide.
uma ação ou programa é dada pelo número total de participantes, adesão e aderência, parcerias público-privadas, intersetorialidade e recursos disponíveis. Dessa forma, podemos avaliar a eficiência das ações através dos dados e números obtidos através de documentos que especifiquem a quantidade de participantes, sua permanência na atividade, se existem ou não parcerias público-privadas, quais recursos estão disponíveis e também através dos dados obtidos junto aos gestores das ações por meio da entrevista. Já a eficácia de uma ação ou um programa pode ser definida através da relação entre os objetivos, análise dos instrumentos do programa e dos resultados efetivos. Tais dados serão obtidos através do levantamento bibliográfico e documental acerca dos programas e poderão ser cruzados, a fim de avaliar em que medida se observa a relação entre a proposta inicial da política e os resultados descritos. Gostaria de finalizar a minha apresentação, deixando os meus agradecimentos e me colocando à disposição para eventuais dúvidas e contatos pertinentes à realização e apresentação desse trabalho. Até mais. Olá, nós somos estudantes finalistas do curso de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira. Somos também os autores do projeto de desenvolvimento desportivo para crianças desfavorecidas, intitulado Grupo de Apoio e Incentivo à Prática de Atividades Desportivas, ou mais resumidamente CAIPAD. Eu sou a Bárbara Rodrigues. Olá, eu sou a Joana Silva. Olá, sou Augusto Cateno. Olá, eu sou a Joana Teixeira. Quanto à pertinência do projeto, segundo a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, da Unesco, os programas de educação física e desporto devem corresponder às necessidades dos indivíduos e da sociedade e deve dar-se prioridade às necessidades dos grupos especialmente carenciados. Os utentes mais jovens da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal provêm de famílias carenciadas, fundamentalmente a nível económico e social, o que faz com que não tenham possibilidades de pagar atividades físico-desportivas num clube ou escolinha de formação. Assim sendo, pretende-se criar, em parceria com a ADCF, um projeto desportivo para as crianças que frequentam os centros, oferecendo-lhes uma vasta experiência de atividades físico-desportivas, através de jogos que abranjam o maior número possível de modalidades, proporcionando momentos de diversão, prazer e gosto pelo exercício físico e desporto, não colocando de parte a missão da Associação, contando com a colaboração da ADCF e de voluntários. Relativamente à Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, sabe-se que é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em março de 2003, com o objetivo de auxiliar grupos sociais vulneráveis com situações problemáticas subjacentes. Tem 6 centros, dos quais serão beneficiados apenas 4, sendo estes o Centro das Morteiras, Centro da Várzea, Casa Azul e o Centro das Romeiras. A sua missão é promover a integração e o desenvolvimento social de grupos sociais mais desfavorecidos e em situações de risco. Para este projeto, tem-se como objetivo geral dar oportunidade às crianças desfavorecidas para praticar atividade física fora do contexto escolar e como objetivos específicos sempre desenvolver atividades que envolvam o treinamento físico e cooperação entre as crianças, em todos os centros, ajudando as crianças a interagir e a cooperar entre si. Quanto ao público-alvo, este projeto é destinado aos grupos de crianças apoiados pela ADCF, tendo idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, tendo também dificuldades sociais. Tendo por base uma análise do ambiente da organização, sabe-se que esta possui centros extremamente versáteis, que nos permitem realizar atividades no interior e no exterior dos mesmos. Porém, sendo uma organização sem fins lucrativos, limita um pouco o projeto, pois não há possibilidade de remunerar colaboradores, e isso pode gerar falta de interesse em associar-se a um projeto deste género. Posto isto, é necessário promover o projeto e localizar as pessoas para a prática de atos voluntários, em prol de um bem maior, recorrendo também a estantes universitários. Há também a vantagem da instituição estar a ajudar e a colaborar com o projeto desde o início, dado que se oferece um serviço que ainda não há na instituição, para os utentes mais novos, nem nas proximidades. No entanto, a falta de interesse ou identificação das crianças quanto às atividades praticadas e com idades distintas pode criar dificuldade em se relacionar com crianças de outras idades, dada a diferença de brincadeiras, jogos, aptidões e realidades. Para evitar situações assim,
Torna-se essencial ter em consideração as idades das crianças participantes, os seus interesses e aptidões, a quando do planeamento das aulas, evitando planos standardizados de centro para centro. Dado que todos os envolvidos se identificam com a missão do projeto e da organização, é um bom ponto de partida para o desenvolvimento de atividades com as crianças e a boa relação com as mesmas. No entanto, nenhum dos colaboradores do projeto tem ainda uma formação superior. De modo a minimizar esse aspecto, todos os envolvidos, voluntários e criadores, devem comprometer-se a trabalhar arduamente no desenvolvimento de competências na área do ensino. Por fim, tem ciência que cada centro tem espaços disponíveis para a prática de vários tipos de atividades práticas e desportivas, mas a falta de materiais essenciais à prática de atividades mais comuns, a nível desportivo, em alguns centros pode ser um entrave. De forma a minimizar o impacto da falta de materiais, torna-se útil estabelecer parcerias com associações, no âmbito de facultar materiais para esta causa, tendo em conta a boa relação da ADCF com as associações desportivas da região autónoma da Madeira. Como atividades que integrarão o corpo deste projeto temos dança, desportos de combate, futebol, voleibol, jogos tradicionais e ginástica. Apenas serão abordados conteúdos destas modalidades, pois os espaços e materiais disponíveis em cada centro não nos permitem explorar outras atividades. De forma a incentivar a interação de todas as crianças dos 4 centros comunitários, organizar-se-á um torneio entre centros, num local com condições propícias ao convívio e à prática de atividades. O deslocamento das crianças para o espaço destinado será feito através de transportes públicos, visto que a maioria dos beneficiários dispõe de passe e para os que não o possuírem está disponível a carrinha da associação. Quanto às expectativas para este projeto, espera-se que os utentes adquiram skills motores básicos em diferentes modalidades, dando ênfase a uma educação social e afetiva, que aprendam a valorizar e entender a necessidade de cooperação e de interação. No âmbito da divulgação do GAIPAD, pretende-se apresentar o projeto às crianças que frequentam os centros comunitários, respectivas famílias e à associação, mostrando-lhes os objetivos gerais e específicos, bem como uma proposta de atividades no âmbito do projeto. Quer-se também que a população em geral tenha conhecimento da execução do projeto em questão. Assim sendo, recorrer-se-á ao Facebook e ao site da ADCF para dar a conhecer todo o processo de andamento do GAIPAD, partilhando-se fotografias e agendamentos de atividades para as crianças. Dado que é um projeto que apenas contará com a ajuda de voluntários, torna-se essencial divulgá-lo no meio propício à aquisição dos mesmos, motivo pelo qual este será divulgado por alguém responsável pela ADCF no grupo de estudantes de Educação Física e Desporto da UMA. Por fim, para uma maior divulgação do GAIPAD e para que este seja apelativo e reconhecido dentro e fora da associação, foi criado um logótipo que ilustra os objetivos do projeto e toda a dinâmica em seu redor. Em paralelo com o logótipo, foi desenvolvido um slogan que ilustra igualmente a missão do projeto e os objetivos pretendidos, sendo este desporto e integração são a solução. Damos assim por terminada a apresentação do nosso projeto, esperamos que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção. Bom dia a todos, meu nome é Sasha Pael, sou aluno de Educação Física na Universidade de Brasília, atualmente em intercâmbio na Universidade do Porto, e meu trabalho é a respeito da Copa do Mundo FIFA 2014 como geradora de emprego. Essas são as 12 cidades sedes da Copa do Mundo, dando ênfase para Brasília, capital federal, São Paulo, capital monetária, e Rio de Janeiro, a capital turística. A Copa do Mundo no Brasil é uma oportunidade de excelência para consolidar o Brasil como um país emergente, mas para tal precisa sim construir infraestrutura civil como estádios, aeroportos, infraestrutura de serviços como hotelaria e telecomunicações. Para isso, precisa se investir em insumos, mão de obra, incremento de estoques, equipamento, serviço e tecnologia. As principais obras serão nos estádios e em torno dos estádios, que serão onde vai ocorrer os shows. O objetivo do presente estudo é analisar a quantidade de emprego gerado pela Copa do Mundo FIFA 2014, a justificativa para o tema,
Antigamente o governo alegava que não havia dinheiro para se investir em saúde ou educação. E quando faziam esse investimento, o investimento era muito pouco. E de repente surgem estados com gastos exorbitantes. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica de 9 artigos científicos indexados na IPESC e na Cielo, 2 dissertações de mestrado e uma cartilha do Ministério do Esporte do Brasil. Os resultados apontaram que foram e serão gerados 332 mil empregos permanentes, 381 mil empregos temporários, totalizando 713 mil empregos totais. E de acordo com Domingues, o crescimento, todas as cidades sérias terão um crescimento de 1,2% no seu PIB. E a gente obteve os resultados, mas resolvemos comparar com as 2 últimas Copas, a na África do Sul e a na Alemanha, para saber se esses resultados são ou não são expressivos. Primeiro, em relação à Copa na África do Sul, foram 150 mil empregos, totalizando 0,30% da sua população em 2010. Na Alemanha, 50 mil empregos, totalizando 0,06% da sua população em 2006. E no Brasil, 713 mil empregos, totalizando 0,35% da sua população em 2014. E, como vocês podem ver no slide anterior, na África do Sul foi 0,30%, na Alemanha 0,06%, e para o Brasil já foi 0,35%. Resolvemos pesquisar a respeito disso e as possíveis causas desses resultados foram que na África do Sul foram requeridos investimentos altos para construir novos estádios e todo o acesso aos estádios. Já na Alemanha, que detinha a maior parte dos estádios, só precisou se adequar-se aos padrões da FIFA. O maior investimento será na infraestrutura civil, pois tem a maior potencial de geração de emprego, alta arrecadação de impostos, posterior recirculação do dinheiro, aumento do salário médio e aumento do consumo. As áreas com maiores empregos serão em operadores civis, policiais, militares, bombeiros e recepcionistas. E de acordo com o Leal e Cabete, o processo de urbanização significa criação de estruturas físicas para atrair pessoas para a produção, circulação e consumo de mercadorias. Essas pessoas tornam-se mão de obras e consumidora. E de acordo com Domingos, os mega eventos esportivos podem representar um catalisador da aceleração de processos de investimento em áreas cruciais que já deveriam ter ocorrido. E com todo esse aparato, criamos a teoria do show. A Copa do Mundo é um show. E para todo show precisa de um palco, que são os estádios. E para termos acesso aos shows precisamos de rodovias e transportes públicos. E o suporte para todo show, que seriam hotéis, bares e restaurantes. Mas assim como em todo show existem pessoas que gostam e que não gostam. E para você ter um show em algum lugar, você tem que deixar de investir no outro. No caso, criamos escolas padrões FIFA, que foi quando começou a revolta da população. E o principal problema da Copa do Mundo vai ser o reassentamento de família. O governo começou a passar nas casas em volta dos estádios e demarcou um X nas casas e simplesmente tirou a população e falou que a casa teria que ser demolida para a construção de suporte ao show, que seria a Copa do Mundo. E algumas famílias ainda não têm seus novos lugares para morar e outras não receberam indenizações. E de acordo com Domingos, os efeitos multiplicadores obtidos superestimam os efeitos reais, em caso que o método de insumo produto não é capaz de captar certos vazamentos durante o evento esportivo. Por exemplo, o lucro dos ingressos dos jogos não vai ser revertido para o governo, e sim para a FIFA. E de acordo com Brenk e Wagner, a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha constatou que as expectativas estavam supervalorizadas, de forma que os empregos adicionais foram somente temporários. E a conclusão do estudo é que a Copa do Mundo no Brasil trará um aumento de empregos comparado às 2 últimas Copas, analisando através do índice populacional,
irá trazer melhora nas infraestruturas e a principal melhora, ao nosso ponto de vista, será no transporte público. Obrigado. 6,5. 6,5. Excelente, pô. Muito bom. Boa tarde, meu nome é Gustavo Paiva, sou estudante do programa doutoral em Ciência do Desporto e assistente universitário na Unidade Pedagógica de Moçambique, delegação da Beira. Estou aqui para apresentar o meu trabalho, cujo título é Movimento Associativo em Moçambique, o caso particular da cidade da Beira. Importa dizer que a cidade da Beira é a segunda maior cidade de Moçambique e é capital da província de Sofala. Foi elevada à categoria de cidade em 20 de agosto de 1907. E a cidade está organizada administrativamente em 5 postos, com 26 bairros administrativos. Tem uma população estimada no ano de 2007 de 431.583 habitantes, sendo 50,9% da população homens e 49,1% mulheres. Passando a apresentar o nosso trabalho. Importa dizer que as associações desempenham desde há muito um papel essencial na vida das comunidades, sejam elas culturais, recreativas, desportivas ou de solidariedade social, pois asseguram um contributo insubstituível na construção e afirmação de identidades coletivas, na formação artística e desportiva, no desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto cidadãs ou na prestação de serviços de proximidade. Segundo o número 1 do artigo 52 da Constituição da República de Moçambique, todos os cidadãos gozam da liberdade de associação. Assim sendo, o associativismo é um direito de cada cidadão e serve para unir a vontade de um grupo de pessoas em defesa de um mesmo interesse. Para uma melhor caracterização do movimento associativo na cidade da Beira, foi aplicado um questionário aos clubes desportivos e às associações desportivas por modalidade. O mesmo esteve composto pelos seguintes items: o ano da sua fundação, o número de praticantes, as instalações desportivas, o apoio que as associações têm, o enquadramento das atividades desportivas que elas organizam, assim como o orçamento das associações desportivas. Na cidade da Beira, a existência dos clubes desportivos data desde a época colonial, no âmbito da criação de associações de caráter recreativo, cultural, artístico, desportivo e beneficentes para todos os praticantes, apesar de que na altura eram para os colonos e pequenos assimilados. Os dados do nosso cenário indicaram que a maior parte dos clubes da cidade da Beira não dispõem de uma base de dados que nos permitam uma melhor caracterização dos clubes. Relativamente às associações desportivas, verificamos que as associações desportivas contam com um número de praticantes de 1.464 atletas, dos quais estão distribuídos de 2 tipos, que passamos a mencionar. 942 atletas são federados e 522 atletas são atletas não federados. Quanto às instalações desportivas, verificamos que as associações não possuem instalações desportivas próprias e que a maior parte das instalações pertencem ao Clube Ferroviário da Beira, à Universidade Pedagógica de Moçambique, à Direção Provincial da Juventude e Desporto e às escolas. Quanto às instalações mais usadas, verificamos que 25% das associações desportivas utilizavam as piscinas ao ar livre e 25% utilizavam pistas de atletismo e uns 50% utilizavam pavilhões polivalentes. Quanto ao apoio ao movimento associativo, os dados do nosso questionário arrojaram que as associações não contam com apoio financeiro por parte do município. Contudo, há uma colaboração entre estas e o município, apesar da mesma ter sido considerada fraca pela totalidade das associações inquiridas.
Quanto às atividades desportivas, as associações organizavam atividades desportivas, na maioria das vezes, com enquadramento dentro do calendário desportivo nacional. Organizavam atividades de caráter recreativo e que incluíssem a maior parte de pessoas que compõem a população da cidade. Relativamente às questões de orçamento, não nos foram disponibilizadas informações sobre os valores em nenhuma das associações ou clube inquiridos. Contudo, as associações contavam com o subsídio do Fundo Nacional de Fomento à Atividade Desportiva, das verbas provenientes da filiação e inscrição dos clubes e dos patrocinadores dos campeonatos provinciais. Desta forma, podemos verificar que o associativismo local está composto por clubes e associações provinciais por modalidades desportivas. E verificamos também que a fundação dos clubes desportivos vai desde 1924 até ao ano 2009, sendo o Ferroviário da Beira o clube mais antigo e o que movimenta o maior número de modalidades desportivas e de praticantes, e o que possui maior número de instalações desportivas no município da cidade da Beira. Em relação às associações desportivas provinciais, constatamos que a sua fundação vai desde 1924 até ao ano de 2012, sendo a Associação Provincial de Basquetebol a mais antiga. Nos órgãos das associações existem ambos gêneros, contudo há um maior número de homens do que mulheres. Tendo em conta a estrutura populacional da cidade da Beira, consideramos ser necessária uma reorganização das atividades do movimento associativo local, posto que as atividades estão mais centradas em camadas mais jovens. Assim, urge a organização de atividades esportivas abrangentes para todas as faixas etárias e camadas sociais. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao professor Sarmento pela iniciativa e a organização deste evento, ao colega Juan e todos os que contribuíram para que este simpósio se tornasse uma realidade. Muito obrigado. Boa tarde.